Olá, pessoal. Para ajudar com os alunos de pré-cálculo para engenharia, com essa D2, né, de 2023-2, eu vou tentar mostrar aqui para vocês como resolver uma questão parecida com essa aqui, né? Na AD de vocês, né, desse semestre, eles têm uma função semelhante a essa aqui, tá? Temos aqui primeiro, no caso aqui, uma cossecante de x, né? E é dado aqui no enunciado uma definição para ela. Cossecante de x é igual a 1 sobre seno de x. Aqui já temos uma primeira restrição, que aqui nós temos que determinar o domínio, né? Qual é a restrição que nós temos? Seno de x tem que ser diferente de zero. Dessa forma, eu vou trabalhar primeiro com isso, né? Que seno de x tem que ser diferente de zero. Olhando aqui no círculo trigonométrico, eu tenho o seguinte, que qualquer ângulo que eu marque aqui, o seno será a projeção desse segmento com o eixo y. Então, o meu seno seria este comprimento aqui. Ok? Mas para ser zero, é porque eu tenho um ângulo que a projeção no eixo y é nula. Que ângulo seria esse? Seria o ângulo de 0 radiano, ou 0 grau, e do outro lado, π radiano, ou de 180 graus. Tá? Dessa forma, eu tenho dois ângulos em 0 a 2π, ou seja, numa volta só, que o seno é zero. Então, eu coloco aqui. E x tem que ser diferente de zero ou x diferente de π. Agora eu vou olhar uma segunda restrição. Vou avaliar aqui do denominador. Tá? Então, eu tenho que cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x tem que ser diferente de zero. Tá? Chamando cosseno de x de y, nós teríamos o quê? Y ao quadrado menos y diferente de zero. Né? Aqui eu estou chamando cosseno de x de y. Resolvendo isso aqui, eu teria em evidência o y e aqui y menos 1. Tudo isso diferente de zero. Ou seja, ou y vai ser diferente de zero, ou y menos 1 diferente de zero. Y menos 1 diferente de zero é a mesma coisa que y diferente de 1. Voltando, eu tenho que, como y, né, é cosseno de x, eu tenho cosseno de x diferente de zero. Ou cosseno de x diferente de 1. Aí eu volto aqui no círculo trigonométrico e vou pensar. O cosseno de x é o quê? Se eu tiver qualquer ângulo, a projeção dele aqui, agora na horizontal, seria o cosseno. Então, nesse exemplo aqui, o cosseno seria essa projeção aqui, em vermelho. Mas como é zero, isso quer dizer que esse ângulo não tem uma projeção, né, no eixo x, ou seja, ele está totalmente na vertical. Tá? Não tem sombra nenhuma aqui. Tanto aqui como aqui também. Então eu tenho dois ângulos também. Que ângulo seria esse primeiro? 90 graus, ou seja, π. O outro, eu tenho que percorrer π, 2π, perdão, π sobre 2, né? Então eu teria que ter π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. São os dois ângulos. π sobre 2 e 3π sobre 2. Daí eu tenho aqui que x tem que ser diferente de π sobre 2 e também de 3π sobre 2. Agora eu vou avaliar esse aqui. O cosseno de x tem que ser diferente de 1. Ele é igual a 1 quando o ângulo está em cima do raio. Né? Está completamente em cima do raio.
Então, acaba atingindo esse eixo, essa parte aqui toda. Vai ficar mais claro? Se eu tenho esse ângulo aqui, projeto, eu vou ter esse cosseno. Agora, se eu fechar esse ângulo um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais para baixo aqui, um pouquinho mais para baixo. Quando eu venho aqui, é quase o ângulo, é quase o eixo todo aqui, quase um mesmo, quase o raio. Quanto mais eu abaixar, mais eu vou pegar esse raio aqui. Então, no caso aqui, quando for zero, vai pegar o raio todo, ou seja, vai ser 1 esse cosseno. Isso vai acontecer quando for zero e quando esse ângulo der uma volta completa no círculo, vai parar no mesmo ponto que o zero e vai pegar cosseno igual a 1 também. Quando dá uma volta completa, eu teria 2π. Então é 0 ou 2π. Ambos param na mesma posição. Então eu teria aqui x diferente de 0 ou x diferente de 2π. Eu já tenho algumas restrições, né? O x diferente de 0 já apareceu nos dois. Eu tenho x diferente de π, π sobre 2, 2π, 3π sobre 2. Tá? Agora, eu vou avaliar o numerador. O numerador, eu tenho 2 vezes o módulo de cossecante de x menos 1. Isso aqui, vou botar aqui a terceira restrição. Eu ponho aqui, né? Secante x menos 1. Isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Eu tenho uma raiz quadrada no numerador, então a única restrição é que essa raiz tem que ser não negativa, ou seja, zero ou positivo. Eu tenho que isolar esse módulo, né? Isolando esse módulo, eu tenho módulo cossecante de x maior ou igual a 1 sobre 2. Isolei, o que eu faço agora? Para facilitar a visualização, eu vou chamar cossecante de x igual a k, só para facilitar. Então eu teria módulo de k maior ou igual a meio. Isso aqui me dá o quê? Se eu tiver uma reta, vou passar uma reta aqui. Eu coloco meio e menos meio, ok? Dessa forma, eu experimento. Eu tenho aqui esse intervalo que vem antes de menos meio, o intervalo que está entre os dois e o intervalo que vem depois de meio. Vou experimentar o zero. O zero fica aqui no meio, aqui, né? Se o zero, substituindo aqui no k, me der uma sentença, uma relação verdadeira, então eu vou usar esse intervalo aqui do meio. Se não, eu vou usar os extremos. Por exemplo, zero. No lugar do k vai ficar módulo de zero, que é zero. E zero não é maior ou igual a meio. Então, eu não vou usar esse intervalo aqui do meio, não. Eu vou usar esse intervalo aqui e esse aqui. Tá? Então, eu sei que k é menor ou igual a menos meio, ou k é maior ou igual a meio. Ok? Substituindo k por cossecante de x, né? Eu teria cossecante de x menor ou igual a menos meio, ou cossecante de x maior ou igual a meio. Ok? Agora, vou trabalhar aqui em cima, primeiramente com esse aqui. Tá? Eu vou substituir cossecante de x por 1 sobre seno. Foi dado no enunciado. Eu teria 1 sobre seno de x menor ou igual a menos meio. Se eu inverter essas frações, eu vou ter seno de x
e aqui menos 2, e eu vou inverter a desigualdade. Vai ficar maior ou igual a menos 2. Isso aqui é óbvio, porque o limite da função seno é menos 1, né? E seria nesse pedacinho aqui, tá? E o máximo é 1. Então, o que acontece? Se no outro lado tiver que é menor ou igual a 2, eu vou acabar vendo que aqui qualquer ângulo do círculo trigonométrico vai servir. Porque se o mínimo é menos 1 e o máximo é 2, eu posso usar qualquer ângulo aqui que não vai passar desse limite. Não tem como, né? Porque o raio é 1, né? Então, se é menos 1 para baixo ou 1 para cima, não tem problema. Eu vou usar qualquer ângulo desse círculo que vai atender. Então aqui eu posso até mudar, tá? Eu posso já colocar aqui que, na verdade, seno de x é maior ou igual a menos 1, tá? Beleza. Pode ser menos 1 ou pode ser um valor maior do que menos 1. Ok. Vou agora no segundo. O segundo me dá 1 sobre seno de x é maior ou igual a meio. Invertendo as frações, então já sei que eu vou inverter a desigualdade, vai ficar menor ou igual, vai ficar 2. Aí, pronto. Isso aqui é a mesma coisa que afirmar que seno de x é menor ou igual a 1. Então eu tenho essas duas desigualdades que eu posso escrever da seguinte forma. Colocando menos 1, eu teria menos 1. Aí eu inverto aqui a desigualdade, né? Porque eu mudei a ordem aqui dos valores, né? Menor ou igual a seno de x. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. E como tem o seno de x, o que tem na direita dele? Menor ou igual a 1. Então eu posso colocar menor ou igual a 1. Isso aqui é o limite da função seno. Então todos os ângulos aqui, todos os valores de x, atendem a isso aqui. Seno de x tem o limite para baixo, que é menos 1, e o limite para cima, que é 1. Então, na verdade, eu posso usar qualquer x pertencente a esse intervalo, a 0 a 2π. Tá? Me baseando aqui, nessa terceira restrição que eu fiz. Pronto. Para eu conseguir agora definir, né, o domínio dessa função, basta eu pegar uma interseção, né, entre esses intervalos. Tá? Basicamente, é só pegar esse conjunto aqui, esse intervalo, e extrair dele os valores que eu não posso usar, né? E estão na primeira e na segunda parte aqui. Então, o domínio de f seria esse intervalo de 0 a 2π menos um conjunto de elementos que eu não posso usar. Que elementos são esses? O 0, o π sobre 2, o 3π sobre 2 e o 2π. Tá? Esse 0 já está repetido. Então eu coloco lá, de preferência na ordem, né? O menor deles é 0. Depois nós temos π sobre 2. Depois nós temos π. Depois 3π sobre 2. E para finalizar, o 2π. Ok?